Fala galera, beleza? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, por que crer em Deus, né? Por que acreditar em Deus? Por que pensar em Deus? Né? Eu estive pensando o seguinte, como o mundo está polarizado, cada pessoa tem uma maneira de ver a vida, cada pessoa tem uma maneira de pensar em respeito à fé, cada pessoa tem uma religião, como isso reflete na maneira que vivemos. E eu queria trazer aqui uma outra reflexão a respeito de como a Bíblia quer que vejamos a Deus, ou como que a Bíblia quer que pensemos em Deus. É sobre isso. Se a gente for parar para pensar em divindades em tempos antigos, as divindades exerciam vários papéis, né? No sentido de Estado, para você fazer as suas leis, suas regras, os seus conceitos de certo e errado, e etc. Num sentido mais tribal ou familiar, você tinha aquela coisa de buscar uma divindade para cuidar de uma coisa particular sua, uma posse. Então, por exemplo, se você fosse fazendeiro, cuidasse de uma plantação, você rezava para uma divindade para proteger, para que aquele solo fosse fértil, para que o gado não tivesse doenças, para que as pragas não viessem, e etc. Então, a partir disso, as pessoas tinham uma maneira de ver Deus como um ser sobrenatural para quem você vai recorrer quando você precisar de uma coisa específica, imediata ou imediata, né? Então, sei lá, se você fosse uma mulher estéril e quisesse ter um filho, você tinha uma divindade para isso. Se você quisesse ter filhos com saúde, você orava por uma divindade para isso. Se você quisesse pensar a respeito de ter um negócio que fosse próspero, você tinha uma divindade específica para cada caso, né? E, por exemplo, biblicamente é mencionado o Egito logo no início. E, por exemplo, o Egito é uma civilização, vamos colocar assim, um império, onde o próprio imperador é um deus, né? O rio era um deus, o sol era um deus, né? Então você vai vendo que a Bíblia ela vai nos apresentando como que as pessoas se comportavam diante dos seus deuses e como isso refletia na maneira como eles viviam e enxergavam o certo e o errado, o bem e o mal, e assim por diante. Então, Gênesis, no capítulo 1, ele já começa a descrever a criação, como no princípio Deus criou os céus e a terra. A ideia é mostrar que tudo que você está vendo nesse mundo é uma feitura dele. Ele criou essas coisas. Então você não deveria adorar uma coisa que ele criou, né? Sabe aquela coisa assim, quem vai dar a diretriz da minha vida é outro ser humano? Tipo, quem diz pra mim o que isso é certo ou isso é errado é outro ser humano? Quer dizer que uma pessoa igual a mim pode criar uma lei, pode criar um conceito, pode fazer com que isso seja bem e mal, certo e errado? Então a Bíblia está eliminando isso, porque as criações, a criatura, aquilo que ele fez, não é Deus. E eles não têm o poder de dar diretrizes para a sua vida, para você. A única voz que deveria ser ouvida seria a dele, a voz do Senhor. Enfim, por que pensar em Deus? Pensar em Deus é importante porque quando a gente segue em autonomia o nosso próprio caminho, a gente está fazendo de nós mesmos o guia de nós mesmos, né? Quando nós somos autônomos, nós não somos diferente de quem adora uma outra coisa criada. Por exemplo, qual a diferença da pessoa que adora o sol, o rio, a chuva, para a pessoa que segue o seu próprio caminho? Nenhuma. Na visão bíblica,
ambas estão confiando em coisas que ele criou e não nele, né? Ou seja, toda confiança que colocamos em qualquer outra coisa que não seja em Deus é para Deus idolatria, né? É para Deus adorar deuses, é para Deus a mesma coisa do que ser idólatra, né? E pensar em Deus nos dias atuais, né, no meio dessa polarização toda, cada pessoa pensa em uma coisa como verdade absoluta, como aquilo, como sendo a verdade. Mas você vai ver o conflito de pensamento, né, essa coisa de a gente, em uma região isso é permitido, na outra região isso não é permitido, isso é certo, isso é errado, isso aqui pode, isso aqui não pode, essa questão do politicamente correto, né? Tudo isso existe fora de Deus, né? Quando a pessoa está fora de Deus, ela passa por isso, porque para aquelas pessoas essa forma de ver as coisas são pessoais e autônomas, né? Já na versão bíblica, Deus é o único que pode nos dirigir ou nos direcionar através da sua palavra, né? Então você vai ver tipo Salmos, Provérbios, os poetas bíblicos, né, enaltecendo a Deus e dizendo: o Senhor é magnífico porque é a minha rocha, o Senhor é maravilhoso porque é a minha fortaleza. O que isso significa, né? Não é que eu vou a Deus para conseguir um benefício dele, mas é porque eu pertenço a ele, né? E que todas as coisas que andam nele funcionam como deveriam, né? E essa é a reflexão. Pensar em Deus é importante. Eu queria terminar com o Salmo 33. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva e compartilha. Ajuda o nosso canal a chegar em mais pessoas.